Um disco pode mudar tudo na nossa vida. Um livro também. E foi desse encontro entre guitarras, história e imaginação que nasceu o universo mágico de Philip Seymour Mendes. Músico, escritor e criador do projeto Rock for Kids, ele mostra como a arte pode atravessar gerações e transformar o jeito das crianças enxergarem o mundo. Nessa conversa para a nossa série Arte Pra Quê?, Felipe fala sobre rock pesado, literatura contestadora e o poder que um instrumento musical tem de transformar caminhos, provocar perguntas e transformar vidas. Vamos ouvir. A origem da paixão pelas artes. Eu comecei a aprender a ler com 4 anos de idade. Minha mãe me dava aula de leitura em casa. E aí o primeiro livro que eu li foi Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, quando eu tinha 5 anos. E eu não entendi o contexto histórico, né, daquilo, mas eu lembro da história do acidente, do BIM e de algumas palavras que ele falou, como pseudo, etc. Tanto que o nome do primeiro livro é Pseudo. Então, minha primeira interligação com cultura, assim, no geral, foi com o Marcelo Rubens Paiva. E de música, minha mãe é do rock and roll, né, e da MPB. Então, minha vida foi regada desde pequenininho com Chico Buarque, Caetano, Queen, Pink Floyd. A gente foi assistir quando eu tinha 6 anos o musical do Tommy, né, do The Who, com o André Matos cantando, ainda lá no Olímpia ou no Palace, um dos dois, não lembro. Que não existe nenhum dos dois mais hoje em dia, né? Então eu fui musical desde pequeno, eu escrevo desde pequenininho também. Eu lembro que tinha aquela folhinha, que era um caderno que tinha num negócio chamado jornal, um negócio bem antigo, não sei se você conhece. E eu escrevia sempre. Aí, quando eu tinha 7 anos, eu lembro que eu ganhei um concurso de literatura que teve, da Folhinha, e ganhei ingresso para assistir a produção. Na época era teatro, acho que é Abril ainda, né? Não é Abril, agora é Renault. Para assistir no Teatro Abril a produção do Corcunda de Notre Dame, que foi a produção que veio para cá, né? Broadway e tudo mais. Então, acho que foi dessa época, de 5 a 7 anos, que eu tive essa introdução musical, teatro, literatura, mas por causa da minha mãe também, porque ela sempre gostou ela dança, canta, gosta de escrever, faz bastante coisa assim do meio também. Gene Simmons e o Kiss. Cara, eu era garçom de um bar chamado Blackmore Rock Bar, que tinha em Moema. E eu namorava com uma guria que chama Thalita, amiga minha, hoje em dia. E ela falava, nossa, você é a cara do Gene Simmons. Aí eu ficava xingando ela, né? Falando, nossa, fica me chamando de feio na cara de pau, assim, né? Quando alguém fala que você parece o Bon Jovi, você fica feliz, né? Quando você fala que parece o Gene Simmons, você não fica muito, né? E eu não era muito fã de Kiss. Eu tinha 17 para 18 anos e eu tocava progressivo na época. Eu fazia rock progressivo, a gente tinha uma banda de autoral e a gente fazia as músicas autorais e tocava Cream, Purple, Pink Floyd, The Animals, negócio mais progressivão mesmo, né? Aí, a única banda dos covers que tocavam no Blackmore que me tratava mal era o cover do Kiss. Que existe até hoje, é a Destroyer Kiss Cover, né? Que é o cover mais antigo do Kiss que tem no Brasil. E eles me tratavam muito mal, cara. Tipo, o baterista e o guitarrista não, mas o vocalista, o Fábio e o Antônio, que era o Gene Simmons, Tutu, me tratavam mal. E aí, uma vez a gente tava aqui em casa conversando, cara, por que a gente não faz uma banda cover em vez de ficar tocando autoral? Porque, né, ninguém liga pra autoral, infelizmente, no Brasil. Aí tá, vamos pensar num cover. Aí nós pensamos assim, vamos fazer Judas Priest. Aí nós, sei lá, né, cara, difícil, né, alto pra caramba. Aí falou, vamos fazer Motorhead. Aí eu falei, cara, se eu cantar Motorhead por um ano, eu não canto mais nada o resto da minha vida. Eu falei, não consigo. Aí eu quis. Aí, uma boa, vamos tentar o Kiss. Aí a gente montou uma banda na época chamada Creatures of the Night, que era o Kiss da Shopee. Porque primeiro a gente fazia o visual a live 3, assim, né? Aí falaram, usa maquiagem. E aí a gente usava maquiagem, mas com a roupa da Marisa, né? A calça apertada, blá, 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 e só a maquiagem, não tinha roupa, não tinha nada. E aí o guitarrista que era da Destroyer, o Edu Parronque, ele saiu da Destroyer e ele via a nossa banda tocando, né? A gente ligava pra música, então a música era bem tocada, né? Ele falou, cara, por que a gente não monta o cover do Kiss de verdade, assim, com as roupas e tudo mais? A gente chama a ideia dele era fazer a seleção brasileira do Kiss do Brasil, né?
chamar os melhores que tinham. Aí eu falei, pá, pode ser. Aí juntou nós dois, chamamos na época o Leandro, que tocava com ele, numa banda chamada Dona Chica, e o James, que fazia comigo o Creatures, e montamos o Kiss Cover Brasil nessa época aí, meados de 2008 para 2009. E a ideia era ser a seleção brasileira do Kiss no Brasil, e hoje em dia ainda continua com essa ideia. A gente meio que sempre renova, procurando quem tá em destaque em fazendo algum dos personagens do Kiss, né? Também. Aí o Kiss surgiu assim, nessa loucura. É diferente tocar com o Kiss Cover e o Kiss for Kids? É muito melhor tocar com Kiss for Kids. Porque quando a gente toca num bar, meio que a galera tá lá curtindo, mas eles estão sugando nossa energia de alguma maneira, entendeu? E quando a gente toca com criança, a criança ela devolve a energia para você em dobro. Porque você tá passando alguma coisa diferente para aquela criança e a energia, ela roda. Então não é uma energia que vai para a criança toma a sua energia. Ela devolve mais energia para você. Então eu consigo fazer tipo 3 Kiss for Kids seguido assim, sem me cansar, mas se eu for fazer 3 Kiss no Manifesto ou Kiss no Morse, etc, eu não consigo não. Aí meu cansaço vem. O nascimento do Rock for Kids. Em 2016, eu conheci minha ex-esposa e eu fiz um aniversário de criança com 2 dos meus filhos, né? Que são meus filhos agora. Ela tinha feito o processo de adoção deles, né? E eles estavam fazendo, na época, 8 e 10 anos. E aí eu fiz a festa deles, de criança. Eu tava com o pé machucado, né? E acabei me apaixonando por eles e fiz o processo de adoção junto. E aí eu conversei com ela na época, falando, cara, o que a gente pode fazer de alguma coisa que a gente possa trabalhar com criança também, né? Ela pensa em alguma coisa aí. Aí eu falei, cara, eu queria fazer uma peça de teatro com música para criança. Ela, então faz. Aí eu falei, então faço. Aí eu fui no Teatro MC, na época que agora é Unicid, e eu não tinha peça nenhuma. Eu só cheguei para ele e falei, cara, eu quero uma data aí, dia 12 de outubro, fazer o Kiss for Kids. Aí o que é Kiss for Kids? Eu falei, rapaz, eu só tinha a ideia em si. E colocamos para vender. Em menos de 2 semanas, deu sold out, assim. Aí eu falei, lascou tudo agora, eu preciso montar uma peça. Aí, como eu sou dramaturgo também, né? Aí eu pensei num amigo meu que era um roqueiraço, assim, o clássico roqueiro da Led Slay. Eu falei, cara, eu vou montar um personagem para ele. E foi daí que surgiu o Sr. Rock, que é filho da dona Jazz com o Sr. Blues. E ele percebeu que no mundo inteiro tinham exércitos do rock, e o único lugar que não tinha exército do rock era no Brasil. O Brasil estava sem exército do rock. Então ele falou, o melhor jeito de montar um exército do rock é trazendo a criançada para mim. Então ele monta com a criançada um exército do rock, né? Que é o Kiss Army, né? Que a gente fala. E a gente fez o MC, começamos no teatro 300 lugares. Menos de um ano depois, a gente estava no teatro de 600 lugares já. Porque ele fazia 2 sessões, era melhor a gente ir para um teatro maior. E aí a gente pensou, por que não testar com outras bandas? E começamos a fazer teste. Fizemos com Beatles, com AC/DC, e começou a dar certo. E aí a gente pensou no festival, né? Vamos fazer um festival, que é o Rock for Kids, que rola todo ano, no dia 12 de outubro. Então meio que virou um padrão. No ano inteiro a gente faz os musicais. Hoje em dia tem 22 peças, além de 3 peças originais, que é As Princesas do Rock, a história da MPB para crianças, a história do samba para crianças. E o festival, que é todo dia 12 de outubro também. Além das 5 mil imitações que tem aí pelo Brasil, afora, já, que é os For Childrens, para crianças, um monte de coisa que o pessoal utiliza aí. Mas, para mim, fazendo criança feliz, tá bom. Se a pessoa tem preocupação com a parte lúdica, eu quero mais é que um monte de gente faça mesmo. O contato com a arte muda o jeito de uma criança olhar o mundo? Com certeza, né? A criança, ela já é muito visual, né? E a gente sabe que na primeira infância, o contato que a gente tem com coisas é o que acaba jogando a gente para frente, né? E daí é lacaniano pra caramba, mas é uma realidade, né? Quanto mais contato com coisas artísticas a gente tem, mais abertura a gente vai ter de cabeça no geral. Então eu acho que tanto rock and roll, que é um movimento de contracultura, assim, quanto a arte em geral, faz muito bem para criança, cara.
Ainda mais no mundo tiktokizado que a gente vive hoje em dia, né? Onde tudo é muito rápido, tudo é muito raso, e as crianças ficam em shorts lá, que a cada segundo muda o negócio, já muda a cabeça. Você conseguir manter uma criança 90 minutos assistindo você, cara, é um recorde, porque as crianças veem vídeos de 30 segundos e já passam para o próximo, entendeu? Então é muito difícil. É muito difícil você ver, até meus filhos mesmo, menores, conseguir fazer eles assistirem um filme inteiro, né? E o Kids for Kids consegue magnetizar as crianças 1 hora e meia lá assistindo, sem, tipo, dispersar, né? Isso é bem legal de fazer. Tocar um instrumento ajuda a criança a lidar com ela mesma? Eu falo que todo mundo tem talento artístico, que é só lapidar. Então, independente do que seja. E uma coisa muito legal é que você não precisa ser bom em tudo, cara. Então, só o fato da criança estar tipo, perdendo o tempo dela com um instrumento ou com a leitura, etc., já é melhor do que qualquer outra coisa que possa ser feita, né? Então, a gente conhece algumas crianças que começaram lá com a gente, fazendo participação em show, etc., e estão tocando aí pelo mundo já, cara. Algumas crianças que no Canta Comigo participaram também, que eu trouxe para fazer e que fizeram participações aí nos Kids for Kids. Crianças que se interessaram para tocar guitarra, vendo a gente tocar lá. E é muito legal esse contato. E eu acho que a arte em si meio que molda a criança pro bem, assim. Eu não gosto muito do termo. O termo que o pessoal utiliza, né? Cidadão de bem, etc. Não é muito a minha praia. Eu sou bem mais do outro lado, mas criam boas pessoas. Então é um cidadão de bom, não o de bem. O de bem a gente sabe que nem sempre é de bem mesmo. A influência sombria nas obras literárias. Eu acho que é influência de rock, porque até os escritores que eu gosto são roqueiros, né? Stephen King, um roqueiraço. André Bianco, roqueiro. Marcelo Rubens Paiva tem banda e toca rock and roll. Luiz Fernando Veríssimo sempre foi do jazz e do rock and roll. Então, o Dan Brown também, que eu adoro o Dan Brown, cara, ele é muito do rock and roll. Eu acho que tem uma coisa a ver com outra. E aí eu aprendi com o Bianco, eu escrevia muito no estilo Bukowskiano, assim, pode-se dizer. Jack Kerouac da vida, livre, sabe? Literatura marginal. E eu gosto de escrever assim, ainda. Porém, eu vi que para venda, o que vale é romance, né? Foi aí que eu comecei a escrever livro de suspense, de mistério, thriller no geral, né? E acabei indo para essa linha. Só que ano que vem, esse ano eu vou lançar ainda 2 nessa linha, mas ano que vem eu vou lançar um livro intimista de novo, mais para a literatura marginal, que chama Sobre Lutas e Lutos, que conta a história, algumas das histórias das 225 pessoas que eu perdi na pandemia, entre amigos, familiares, pessoas que curtiam show, etc. E esse livro é um pouco mais intimista. Mas até o Charles Bukowski era do rock and roll também, então essa parte acho que está interligada. E eu gosto muito de escrever coisas que as pessoas brasileiras possam se ver lá. Então, escrever um conto que se passa na Avenida Paulista, ou que se passa no metrô Itaquera, ou que se passa em Santana, ou que esteja na Galeria do Rock, sabe? Eu gosto de escrever sobre lugares reais, mesmo que as histórias nem sempre sejam reais. A inspiração questionadora dos livros. Eu acho que tem a ver com rock and roll, com esse lance de contracultura, do simples às vezes ser algo grandioso, como se a gente for pensar no Ramones, etc, né? E tem muito a ver com William Shakespeare, porque eu não gosto de personagem raso. Então, no Shakespeare, você pega todos os personagens do Shakespeare, você não tem uma definição se eles são bons ou ruins, né, cara? Você sabe que o Iago ali, ele é o vilão da história, mas você não pode falar que o Otelo também não seja vilão de alguma maneira, né? Então eu acho que todo mundo tem essa camada de em algum momento ser vilão. Ninguém é bom o tempo todo, né? Então, o Linha 4 amarela, aí tem o Linha 3 vermelha, vai sair o Operação Copa esse ano. Todos os personagens ali, eles são ambíguos. Então, todos eles têm algum defeito, alguma falha de caráter, que pode ser que seja curada ou que seja piorada de acordo com os livros que estão passando. E no filme que vai sair do Linha 4 Amarela agora no final desse ano, ou no começo do ano que vem, não sei, depende da Disney,
é bem isso também. Eles pegam bem na ferida e nesse lance de que não existe ninguém 100% bom. Então, desde da Mel Maia, que faz uma terrorista que passou por um trauma muito grande, até a oficial da justiça, que é a Letícia Spiller, que é uma oficial de justiça, mas que também não é tão boazinha assim, né? Então, todos os personagens, eles têm dois lados ali, e a gente tem que analisar, não quem torcer pro bonzinho ou pro mal, analisar o que aquilo ali leva de diferença na nossa vida, né? E ver o contexto como um todo, né? Eu trabalho menos com character driven, que é quando você foca num cara só, que tem a jornada do herói, etc. Eu gosto de um plot driven, então eu trabalho como se a cidade de São Paulo, ou no caso, o metrô, fosse o grande personagem. As pessoas que estão dentro dele vão sendo pedaços que fazem esse personagem funcionar. Tocar, escrever, ser jurado ou produzir eventos. O que você gosta mais de fazer? De ficar com meus filhos. Porque eu acho que eles trazem a qualidade e me trazem a inspiração de fazer todas as outras coisas. Entendeu? Eu acho que de todas as coisas eu sou, em primeiro lugar, pai, e todo o resto das coisas que eu faço é por conta disso. Existe algo revolucionário em fazer crianças se apaixonarem pela arte? Eu acho que sim, e eu acho que daqui exatamente uma geração a gente vai ver isso. Porque a primeira geração do Kids for Kids, os primeiros 10 anos, são crianças que tinham 2 anos, hoje em dia tem 12, crianças que tinham 10, hoje em dia tem 20, estão tocando, e agora vai vir essa segunda geração. Então daqui mais ou menos uns 10 anos a gente vai ver todos os frutos que saíram de assistir Rock for Kids aí pelo Brasil inteiro. Pessoas que se apaixonaram pelo rock, pela música, e que vão fazer o rock voltar a estar aí novamente na boca do povo de novo. Gostou desse bate-papo? Você pode entrar em contato com Felipe Simons pelo Instagram, @KissCoverBrasil, @KissForKidsOficial, @Projeto Rock for Kids Oficial ou @Felipe Simons Mendes. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe todas as nossas dicas turísticas, gastronômicas e culturais no site lugarzinho.com.